Oi, pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo certo? Bom, antes da gente começar o nosso estudo, eu gostaria de esclarecer que hoje nós teríamos a live, né, às 9 horas da manhã, conforme o link que foi enviado para algumas pessoas, só que a gente teve um probleminha técnico ali na hora, um problema no fiozinho, e a gente não teve o que fazer, pessoal, infelizmente. Nós fizemos também a gravação para estar disponibilizando depois, mas a gravação também não deu certo. Então, por conta disso, né, como vocês estão vendo, estou num ambiente diferente hoje, estou aqui em casa, para então a gente fazer novamente o estudo, tá certo? Então, a gente vai dar seguimento a esse livro maravilhoso, que é o Libertação. Então, a gente está bem no comecinho dele, né, no prefácio, esse prefácio que foi escrito por Emmanuel, né? E a gente então tá vendo a história do peixinho vermelho. Na semana passada, a gente viu que o peixinho vermelho morava num laguinho e ele encontra a saída desse lago, né, o escoadouro. E ele vai seguindo, passa pelos riachinhos, né, por um grande rio e vai então, ele encontra um grande oceano. E dando seguimento, então, lá no oceano, ele vivia sorridente e calmo no palácio de coral que ele elegeu com centenas de amigos para a residência ditosa. Quando, ao se referir no seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, de vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a descer para o oceano. Então, o peixinho ele ficou sabendo que se tivesse uma seca muito grande, aquele laguinho poderia secar. E aí ele pensou, e o que ele fez? Ele sentiu imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância e deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los, prestando-lhes a tempo valiosas informações? Não hesitou. Então, a compaixão que esse peixinho sente, com certeza ela é igual a que Jesus nos traz lá na parábola do bom samaritano, né? Que quando existe então lá aquele homem que estava caído, sem roupa, machucado, passou por ele o sacerdote, passou o levita e não fizeram nada, né? E quem então que ajudou? O bom samaritano, né? O samaritano que viu a necessidade daquele próximo, então ajuda a cuidar das feridas dele, leva ele para uma hospedaria, dá o dinheiro para o dono da hospedaria para todos os gastos que ele tivesse, né? E fala que ele ia voltar lá, se tivesse qualquer gasto a mais, que ele ainda ia voltar para ressarcir esse valor, né? Então, é essa compaixão, é essa misericórdia que o peixinho tem, né? E que a gente com certeza também deveria tentar desenvolver na gente, né? E fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no palácio de coral, empreendeu comprida viagem de volta. Então o peixinho teve muito apoio dos seus novos amigos, né? Sejam por palavras de encorajamento, seja por aplaudirem essa louvável atitude do peixinho, ou até mesmo para indicar um melhor caminho para esse retorno, um caminho mais fácil, enfim. Então ele teve muito apoio dos amigos. Ele então tornou ao rio,
Do rio dirigiu-se aos regatos e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmos gerais, né? Então, o ato de retornar, de passar por todos aqueles canaizinhos tão apertados, né, passar pela grade estreita, só poderia mesmo ser realizado com muito amor, né? E então como pensar no trabalho que toda a espiritualidade amiga tem para conosco, né? Com certeza é com muito amor que eles fazem isso pra gente. É pensar também no amor que Jesus tem por todo o planeta, né? Porque ele mesmo tendo chegado a uma esfera crística, né? A evolução de Jesus, ele não precisava de maneira alguma encarnar, né? Vir a carne. E ele vem por grande amor a todos nós, né? Então ele vem aqui e traz todos os seus exemplos para nos alavancar mesmo o progresso, para nos empurrar adiante na nossa evolução. Então Jesus vem à Terra por conta disso, né? E pensando também, né, nesse amor maravilhoso e grandioso que o peixinho sente pelos seus conterrâneos, a gente pode lembrar também de Maria, Maria de Nazaré, no seu desencarne, tem uma passagem maravilhosa. Quem conta pra gente é o espírito Humberto de Campos, e ele fala que Maria, né, vem, recebe a visita de Jesus, né, no seu desencarne. E aí, quando ela está sendo levada pela legião de anjos, né, de espíritos amigos, ela poderia, naquele momento, aproveitar e ter uma perspectiva diferente, né, olhar com ângulos diferentes do planeta Terra. Ela poderia ir para qualquer canto do planeta, ela poderia ver cachoeiras, ela poderia ver maravilhas naturais. Mas onde que Maria vai? Maria vai lá nos calabouços, né, onde os cristãos eram condenados simplesmente por professarem sua fé em Jesus Cristo, né? Então ela passa nesses locais, né, e traz um ambiente diferente para essas pessoas. Então ela tenta de alguma maneira encorajá-los, né, assim, com a sua intuição, né, porque ali ela já está em espírito, e aí ela chega perto de uma das pessoas que estavam lá, né, de uma mulher que já não tinha mais forças para nada, mas ela assim intui, né, a mulher, ora minha filha, né, canta, né? E aí ela começa a cantar, aquele ambiente vai se modificando, as pessoas ali começam também a entoar aqueles hinos maravilhosos, pensando em Jesus, nos ensinamentos de Jesus, e todo o ambiente se transforma. Então a gente vê como é diferente o trabalho daqueles espíritos que sabem amar verdadeiramente. Bom, o peixinho, ele tinha certeza que todo mundo ali ia celebrar o feito, ele ter voltado, mas depressa verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados e ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos pelas flores de lótus, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas
ou minhocas insignificantes. Então, nada havia mudado, pessoal. Desde a partida do peixinho, todo mundo continuou do mesmo jeito, ninguém procurou estudar, fazer alguma melhoria ali no ambiente, nada. O peixinho não sentiu diferença nenhuma. Aí ele gritou então, né? Ei, voltei, né? Oi, gente, voltei. Mas não houve quem prestasse atenção nele. Ninguém ali tinha sequer dado falta dele. Mas o peixinho, ele era muito insistente mesmo. E mesmo ridicularizado, procurou o rei de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, se achava, o bonzão maioral. Ele reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado aproveita a oportunidade e esclarece com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Lá fora corriam os regatos ornados de flores, rios caudalosos, repletos de seres diferentes, e por fim o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Ele descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícia do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que viu um céu repleto de astros sublimes e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrela do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao palácio de coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade tinha igualmente o seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar quanto era necessário a aventurosa jornada. Gente, olha o trabalho desse peixinho, né? Humilhado nas suas fibras mais íntimas, ele não desiste. Se mune de muita coragem e talvez fortalecido pelo amor que ele tinha na missão, ele fala com toda a multidão, sempre equilibrado, sem pressa, sem gritar, sem se alterar. E mais ainda, né? Ele enfatiza a existência do oceano e se coloca à disposição para levar todos ao palácio, que era muito tranquilo, né? Aquele palácio que ele vivia e que todos poderiam ficar ali felizes com ele. Deu para ter ideia, gente, de quem que era o peixinho vermelho? Ele queria levar para lá, pessoal, as pessoas, né, os peixinhos no caso, que não davam uma larva para ele, que não davam um espacinho na sombra, que não deram um bom dia, um oi, quando ele retornou à casa, que sequer deram falta dele. Então deu para pescar aí quem que era esse peixinho, gente? Muito grandioso, né? Assim que ele terminou a preleção dele, gargalhadas estridentes coroaram-lhe
a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível e que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente. E alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes, que traziam os olhos voltados unicamente para eles. Havia então aqueles que julgaram o peixinho por sua ótica super limitada, que nem eram tão estudiosos quanto ele e que queriam simplesmente falar, né? Falar sem trava nenhuma o que eles pensavam. E tinha também aqueles que achavam que eram os escolhidos pelo Deus dos peixes, que só o que eles pensavam era verdade, que só o que eles pregavam era aceito e que os demais não tinham razão nenhuma. O soberano da comunidade, né, o rei, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento e, tentando de longe a travessia, exclamou borbulhante: "Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui, não nos perturbe o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa." Aí, expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se em definitivo no Palácio de Coral, aguardando o tempo. O peixinho brigou? O peixinho xingou? Rodou a baiana? Tentou empurrar por goela abaixo as suas descobertas? Não, né, pessoal? Não. E por mais que ele soubesse que tudo aquilo que ele tinha falado era a mais pura verdade, porque afinal de contas ele era um estudioso desde sempre, sempre estudando, sempre se informando, se esclarecendo, e ele sabia que ele estava com a razão, mas mesmo assim, o que ele faz? Ele vai embora e continua a vida dele, não tenta o confronto. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço, né, o laguinho ali onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos, esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer atolada na lama. Então, todas as formas de vida ali no laguinho morrem nessa seca. E aí vem a pergunta: todos os peixes, quando viram que a água estava baixando de nível, qual deve ter sido o pensamento deles? Será que algum tentou emagrecer? Será que algum, pelo menos um, lembrou do que o peixinho tinha falado? Será que não moveram nenhuma barbatana mesmo assim? Isso a lenda não conta, mas fica a reflexão. E a história termina aqui, pessoal. E pensando em todo o contexto da lenda, quantos de nós estamos na posição dos conterrâneos do peixinho vermelho? Seríamos nós os preguiçosos
que só pensa em ficar na sombra, que reclama de ter que ir trabalhar, que só sente plenamente feliz, né? Se sente plenamente feliz nas férias, que trabalha somente pensando no dinheiro, que não contribui em nenhum trabalho na igreja, no centro ou qualquer trabalho assistencial voluntário? Seremos nós os gulosos que acha ruim de ter que dividir um prato de comida com quem nos bate a porta, que come mais do que precisa, que vive para comer e não come para viver, que reclama quando tem só arroz e ovo na geladeira? Então, esse termo gula, a gente pode expandir aí para um monte de coisa, né? Mas fica aí mesmo para a gente pensar. Seríamos nós como os despreocupados que delega a própria felicidade para os outros tomarem conta, que vive sem planejamento nenhum na vida, que do jeito que Deus manda tá bom e não faz nada para melhorar? Ou seríamos como o rei, donos da verdade, que não questiona a própria consciência para avaliar a sua pequenez, que é possuidor de verdades incontestáveis e poda filhos, companheiros, né, cônjuges, de serem quem são? Que passa por cima dos sentimentos das pessoas por um título, por uma religião, por uma condição social, por condição financeira, o que seja? Ou então, seríamos nós como os novos amigos do peixinho, né, que ele vivia lá no oceano. Será que nós estamos instruindo, encaminhando as pessoas no bem? Estamos criando laços de simpatia? Somos nós aqueles que ensina o caminho com sabedoria, de acordo com a própria experiência? Somos nós aqueles que estuda, divide os seus conhecimentos e se sente plenamente feliz por isso? André Luiz veio para nos mostrar o oceano que ainda não conhecemos. E para chegarmos lá, vamos perder escamas, passar por canais muito estreitos, mas vai valer a pena. Que nós então tenhamos sabedoria para realizar o máximo possível as nossas boas obras, que a gente olhe para dentro de nós mesmos com muita sinceridade, sem rótulos, sem máscaras, e façamos a nossa verdadeira reforma íntima e mudar tudo o que não está de acordo com a nossa consciência, porque a gente sabe que a consciência nela está toda a lei de Deus, né? Então, para que a gente consiga fazer tudo isso, para a gente ter merecimento, da gente acessar então mundos melhores, tá certo, pessoal? Semana que vem, né, no domingo que vem, nós estaremos novamente enviando o link para a live, que se Deus quiser vai dar tudo certo, mas qualquer coisa vai sempre ficar gravado e a gente pode assistir depois numa outra ocasião. Tá certo, pessoal? Fiquem todos com Deus, uma ótima e abençoada semana, muita saúde para todo mundo. Que assim seja.